Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez trazendo para vocês, ou tendo a oportunidade de trazer para vocês mais uma plantinha, uma variedade que compõe a nossa coleção. Vocês estão vendo que aqui nós temos planta de tudo quanto é tipo, ou rosas do deserto de tudo quanto é tipo. São espécies e variedades bem diferentes, algumas mais curiosas, outras menos curiosas, algumas com formato um pouco mais diferente, digamos assim, outras com formato mais clássico, enfim. Mas é muito interessante, eu gosto muito de poder trazer essas espécies ou variedades de rosa do deserto para que você possa ver, admirar e quem sabe desta forma a gente desperta em cada um de vocês o interesse por ter uma dessas plantinhas diferentes aí na sua casa ou compondo a sua coleção. Bom, hoje nós vamos trazer o resultado de uma ou de mais uma hibridização. E aqui nós estamos trazendo uma planta que eu acho que é muito curiosa, porque essa hibridização sempre nos traz surpresas. Nós estamos falando aqui da Golden Crow, que é uma irmãzinha, né, da família Crow. Essas plantinhas da família da Crow são muito interessantes, né? Nós temos três variedades, nós temos a Emerald Crow, nós temos a Diamond Crow e nós temos eu já falei da Diamond Gold e Emerald Crow. E é muito interessante, porque como eu falei há pouco, sempre traz uma surpresa quando você usa essa família para hibridizar. Neste caso aqui, nós fizemos o quê? Nós pegamos uma Golden Crow, né, uma coroa de ouro, e misturamos com uma Black Arábico ou uma Arábico negra ou preta. E como eu falei para vocês, sempre a gente tem algumas surpresas nessas hibridizações. E hoje nós vamos estar mostrando uma dessas surpresas aqui para vocês. Se este tipo de vídeo que traz plantas diferentes ou hibridizações diferentes, variedades de rosa do deserto que a gente não vê tão comumente nas redes sociais, ou algum tipo de intervenção que nós fazemos nessas plantinhas lhe causam dúvidas, interesse ou curiosidade, eu lhe convido a ficar aqui conosco, ver ou conhecer um pouco mais essas plantas maravilhosas que compõem a nossa coleção. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, ative o sininho, deixe o seu joinha e o principal, divulgue, mande para frente, para um amigo, coloque nas suas redes sociais este vídeo ou o link deste vídeo para que outras pessoas tenham acesso às informações contidas nele. Garanto que essas pessoas vão lhe agradecer bastante. Mas chega de conversa e vamos conhecer ou ver essas plantinhas maravilhosas que estão aqui comigo. Então vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta com essa plantinha fantástica que é o resultado ou a resultante entre uma mistura entre duas variedades distintas de rosa do deserto. Uma delas é a Golden Crow e a outra dela é a Black Arábico ou Arábico Black. São plantinhas que têm características bem peculiares e que o cruzamento, como eu falei, quando a gente usa essa família Crow, sempre nos traz algumas surpresas. Característica da Black Arábico, o nome já diz, tecido escuro. Essa foi a principal característica que nos levou a utilizar essa planta para ser uma das... na verdade, ela foi receptora do pólen da Golden. E a Golden é uma plantinha que tem remissão de galho que não acaba mais nunca. Obviamente que algumas não apresentam tais características, mas nós utilizamos uma que tem muito galho e queríamos que a nossa plantinha ou que o resultado dessa hibridização fosse uma planta negra que tivesse muitos galhos, como as plantinhas da família Crow. O resultado está aqui.
E como eu falei, as surpresas também estão aqui. Nós podemos ver que, mesmo sendo irmãs de vagem, essas plantas têm características totalmente diferentes. Enquanto uma delas guardou mais as características da Black Arábica, ou seja, um caudex robusto, os galhos mais espaçados, não tem muita brotação secundária, né? Não nasceu com o tecido escuro, terminou puxando, neste caso, a família da Golden, né? Mas nós já conversamos também que nem toda Black ou nem todas as sementes de Arábica Black vão ter o seu tecido escuro. Isso acontece mais ou menos entre 20% e 30% no máximo das sementes que nós vamos colher das Black vão ter essa característica tão marcante. A maioria vai ter pedaço dos seus tecidos, principalmente pontas de galhos ou galhos inteiros com o tecido mais escuro. Do outro lado, nós temos a Golden Crow, que é uma planta que tem muitos galhos e existe uma quantidade absurda de brotações secundárias nestes galhos. Brotação primária é o galho que sai do topo do caudex. Brotação secundária são os galhos que nascem do galho que nasceu do topo desse caudex. Então, na Golden, a gente vê a quantidade absurda, deixa eu até puxar um pouco para cá, de galhos, né, tanto primários quanto secundários. É galho que não acaba mais nunca. Muitas vezes, ou à primeira vista, a gente pode achar que essa característica é fantástica e é. Mas esta plantinha logo logo vai requerer que a gente tome algumas providências, na realidade, usando a técnica da poda para poder ajustar esta copa. Toda planta que tem um excesso de brotação de galhos vai precisar de poda porque terá a copa extremamente adensada. Nós já falamos sobre isso aqui com vocês. E de vez em quando nós vamos ter que pelo menos tirar uma quantidade de folhas, caso você não queira mexer nos galhos, para que o ar possa circular entre a sua copa, para que entre mais raios solares e luminosidade e desta forma você não tenha problemas, por exemplo, com fungos. Quando nós deixamos essa copa extremamente adensada crescer sem podar, sem cuidar, ela se torna mais úmida, ela vai molhar mais e vai ficar mais tempo molhada ou úmida e isso termina sendo propenso para, exatamente, colônias de fungos ou bactérias se desenvolverem, crescerem e isso pode, não é que obrigatoriamente vai acontecer, mas pode acontecer de um galho ou outro terminar sendo infectado por essas colônias de fungo ou bactérias. Quando uma folha cai ou se você esbarrar na planta, você abre uma porta e é por ali que esses fungos vão entrar e podem fazer um estrago grande nas suas plantinhas. E eu tenho certeza que você não quer isso. Bom, o resultante desta hibridização são essas duas plantas aqui. Se lembra daquele filme Irmãos Gêmeos? Não sei se é da sua época, onde Arnold Schwarzenegger, que era um homem grande, forte e tal e coisa, era irmão gêmeo de Robert De Niro, que era um baixinho, todo invocadinho. É mais ou menos isso que nós temos aqui. Como eu falei nesse instante, são irmãs de mesma, são sementes irmãs de mesma vagem. Olha que uma não tem característica praticamente nenhuma da outra. Se nós botássemos aqui essas duas plantinhas e não falássemos que elas são da mesma subvariedade, ou que se elas não são da mesma espécie, todo mundo acreditaria. Não é verdade? Por quê? Porque as características morfológicas dessas plantas são totalmente diferentes. Nós podemos ver, como eu falei anteriormente, que esta plantinha guardou mais características da Arabica Black ou da Black Arabica. Está aqui uma planta muito bonita, caudex bem robusto, também bem duro, galhos com uma simetria muito interessante, todos eles brotando do topo do seu caudex. Eu ainda não vejo nesses galhos brotações secundárias, aliás, esse daqui me apresenta, mas ainda muito timidamente, né? Já estou vendo aqui alguns galhos que vão precisar ser podados logo logo, porque eles vão começar a se cruzar.
e nós não devemos deixar esses galhos cruzados. Sempre que um galho cruza com o outro, um deles será podado, ou se você quiser também você pode fazer uma aramação na sua plantinha e direcionar esses galhos ou conduzir este galho para um outro espaço ou para que ele venha a crescer e se desenvolver em uma outra direção. Desta forma, então, você não precisaria podar. Neste caso aqui a gente vai podar. Bom, a outra plantinha que nós temos aqui tem um caudex também bem robusto, não é? Termina não sendo, diria para vocês que não manteria um equilíbrio com o seu caudex, né? A quantidade de galhos eu acho que exigiria um caudex mais largo, tipo magode, mas é uma característica desta planta. Nós podemos ver, mais uma vez, que existe uma quantidade absurda de brotações secundárias, ou seja, brotações que saíram dos galhos. O seu tecido é um pouco acinzentado, né? Não é também uma característica, né, da Golden, né? O seu tecido geralmente é mais um verde amarelado, mas aqui já é influência da Black Arábico. Se essa plantinha daqui escurecer mais, ou se ela fosse mais escura, eu diria para vocês que este é um exemplar perfeito, ou seja, o resultado perfeito entre este cruzamento. Mas ainda é um pouco cedo para que a gente bata o martelo, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Já começaram a nascer alguns brotinhos aqui. Essa planta, quando está com sua forma quando está com sua copa formada, é de uma beleza ímpar, é exuberante demais. É uma planta que está saudável, tanto esta quanto esta. Não vejo nenhum tipo de patógeno nos seus galhos, já falei do seu caudex, mas não tem presença de fungo, não vejo aqui absolutamente nada que desabone a sanidade dessas duas plantinhas, não vejo praga, não vejo nada. Aqui nós vamos entrar agora com antifúngico, aplicação de antifúngica, porque o inverno está batendo a porta, então na verdade o inverno já está aqui, então nós vamos estar simplesmente aplicando antifúngico de modo ou seguindo um protocolo preventivo. A mesma coisa nós faremos com o inseticida e com a acaricida. Vamos seguir um protocolo preventivo. Dessa forma, a gente vai diminuir o impacto dessa estação nas nossas plantinhas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de ver essas plantas fantásticas, tá? Esta plantinha daqui é uma das minhas preferidas, porque eu torço muito para que esse tecido escureça um pouco mais. Eu diria para vocês que nós conseguimos o resultado que queríamos nesta hibridização. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços, e para quem for guloso, como eu, como as nossas plantinhas, a gente manda beijos e abraços, mas não manda um nem dois, a gente manda centenas e milhares, afinal de contas, quem é guloso é guloso. Esses vídeos são mais curtos, são apenas para apresentar essas plantinhas para vocês e para que vocês vejam como elas estão crescendo e se desenvolvendo. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu vou deixar 2 conteúdos para que vocês possam, caso queiram, assistir. Em um deles nós vamos estar falando sobre a adubação. Quais são os principais erros que nós cometemos na adubação? Às vezes você pode estar errando, então assista esse vídeo que você vai gostar. E ainda falando sobre a adubação, nós vamos falar sobre a adubação descomplicada. O que fazer e como fazer em cada fase de nossas plantas. Assista que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar o nosso encontro. Então, desta forma, nós vamos finalizando este vídeo, mas eu deixo o nosso próximo encontro já marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives, que acontece sempre terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas no horário de Brasília. Venha me fazer companhia, venha tirar sua dúvida, venha conversar um pouco comigo, que eu vou ter o maior prazer do mundo em lhe receber e lhe ver em uma de nossas lives. Gente, fico por aqui, beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye.